meu nome é Ana Zaramelo Saliço. Inicio agora a apresentação do meu projeto Integrador em Computação 1 desse semestre. O trabalho Cadê Meu Postinho? É um site pensado e formulado para que as moradores de Presidente Epitácio consigam buscar, com base no seu endereço, qual unidade de saúde eles pertencem. A gente inicia falando um pouquinho sobre por que a escolha desse assunto. Eu já trabalho numa unidade de saúde há um pouco mais de 6 anos como auxiliar de dentista. Percebi no meu dia a dia uma dificuldade dos moradores em identificar a sua unidade de saúde, né? Tanto por conta de serem novos na cidade, terem trocado de endereço. Também não são todas as unidades de saúde que oferecem atendimento odontológico, muitas vezes apenas atendimento médico e atendimento com a enfermagem. Então, esses pacientes precisam procurar atendimento odontológico em outras unidades e muitas vezes não sabem para quais unidades eles devem ir. Pensando no tema norteador que a Univesp nos deu nesse semestre de fazer um desenvolvimento de um software com framework web que utilize noções de banco de dados, praticando controle de versão, consegui então chegar no meu objetivo, que foi criar um sistema web para localizar o ESF a partir do endereço informado, né? Pensando na metodologia, na parte de ouvir e interpretar o contexto, né? Houve muita observação da realidade local, escutando a comunidade. Sendo auxiliar de dentista, né, sendo a pessoa responsável pelos agendamentos dos pacientes com os dentistas, percebi muitas vezes durante todos esses anos de trabalho essa reclamação das pessoas, né, de muitas vezes irem até um ESF em busca de atendimento no meu contexto, né, odontológico, e não ser lá o posto que elas precisavam ser atendidas por conta da divisão de áreas, né, feito pela Diretoria Regional de Saúde. Não fiz nenhuma entrevista com perguntas específicas, mas tive muitas conversas informais, tanto com pacientes quanto com outros colegas de trabalho, também profissionais da área da saúde, que reconhecem, né, sabem que existe essa falha de comunicação mesmo entre as pessoas da cidade e o sistema de saúde e que um site como esse seria muito útil para que essa falha de comunicação fosse coberta, né? Pensando um pouco na parte de criação e prototipação deste site, iniciei pelo banco de dados. Escolhi fazer com MySQL, usando a ferramenta MySQL Workbench para a criação dessas tabelas. Já deixei ela aberta para a gente dar uma olhadinha aqui. Aqui nós temos o exemplo de como ficou a tabela. Área postos. Essa tabela área postos é referente a o nome da rua, né? Por exemplo, aqui é Adalberto Garrido, aqui em Epitácio, as casas elas são divididas, elas têm 4 números. Os 2 primeiros números se referem ao número da quadra e os 2 últimos números se referem ao número da casa. No nosso caso aqui, a área ela é dividida da seguinte maneira, né? O nome da rua, o número da quadra, no caso aqui no exemplo nós temos o número 19, e se a casa é par ou ímpar. A gente consegue ver aqui que no caso dessa rua da Alberto Garrido, no quadra 19, ambos os números pares e ímpares pertencem ao posto Vila Palmira. Mas nós conseguimos descer um pouquinho mais abaixo aqui para ver exemplos, por exemplo, esse Alameda das Perobas, 21, quadra 21, que apenas as casas de números pares pertencem ao ESF do Alto do Mirante e assim por diante, né? Nós temos aqui como foram inseridos esses dados na tabela, né? Nós temos também aqui um exemplo dos dados inseridos numa outra tabela, que é a tabela postos, onde estão informações sobre cada ESF, né? Nós temos o endereço, o telefone para contato, horário de atendimento, se possui ou não atendimento odontológico, caso possua, né? Qual o horário de atendimento, caso não possua, qual é o ESF alternativo, onde a pessoa pode conseguir esse atendimento, e o horário de atendimento odontológico nesse posto. Voltando agora para os nossos slides,
Também eu decidi fazer esse código usando as linguagens PHP, HTML e CSS. Também deixei o meu Visual Code aberto para que a gente desse uma olhadinha, né? Comecei com o config PHP. Nesse caso, como subi o meu código para o GitHub, eu criei um arquivo, né, .env, em que eu coloquei os meus dados pessoais, né, como login e senha do meu banco de dados, para que ele ficasse escondido, né, não fosse público. Então, nós temos aqui essa parte, em resultado PHP, nós temos um pouco sobre o referenciamento, né, ao código CSS, que é como o site se parece. E nós temos aqui as buscas, algumas buscas específicas em que ou uma rua inteira ou um bairro inteiro pertence a um SF específico, né? Passando um pouco a forma aqui como eles obteriam, né, a resposta. Também nós temos aqui o nosso index HTML, que é de fato a parte de design, né, da página. Nós já vamos ver como que a página ficou. E nós temos também pensando, né, nesse design da página, nós temos o style CSS, que daí mais especificamente. Vamos voltar agora. O meu banco de dados, ele está no AWS, né? Ele foi colocado lá para que eu pudesse subir para um servidor, né? Usei o XAMPP como forma de servidor local, né? Com painel de controle local. A gente vê aqui que apenas o Apache está inicializado, porque o MySQL não está sendo usado aqui o Workbench onde foi criado o banco de dados, né? Ele está lá no AWS. Também foram feitos testes iniciais com base em endereços reais. Peguei endereços exemplo de pessoas que eu conheço para poder fazer esses testes. Pensando na parte, né, de implementação e teste do site, o desenvolvimento local foi usando o XAMPP, como a gente já viu. Também fiz testes, né, com alguns endereços diferentes, fiz os ajustes necessários na base de dados, como a gente viu lá em resultado PHP, aquelas partes específicas, parte do código específica para ruas inteiras ou bairros inteiros que fazem parte de um mesmo ESF. Infelizmente, por enquanto, a implementação está limitada à minha máquina, porque não consegui finalizar o render, né? Nós podemos ver aqui também a parte desse código no GitHub, e o render não consegui terminar porque não consegui fazer esse Dockerfile path. A solução foi um formulário web simples para entrada de endereço, um banco de dados com associação entre ruas e bairros e SFs, e aí o retorno da unidade correspondente. Vamos fazer um teste aqui bem rapidinho. Já temos salvo aqui, né? Rua Aracaju, quadra 10, número 42, e o bairro é Vila Maria. Presidente Epitácio fica fixo, não tem como a pessoa mudar. E esse é o resultado da busca que nós fazemos, né? Voltando agora para a nossa apresentação, nós temos aqui uma imagem, né, de como ficou. Essa foi a diagramação da aplicação, né, pensando no usuário, formulário, banco de dados e o resultado. E as disciplinas que foram aplicadas, né, nesse trabalho foi pensando em algoritmos e lojas, né, a estrutura do PHP, o desenvolvimento web, banco de dados. Pensei também em um site simples e fácil de usar e usei o XAMPP como ambiente local, né? O resultado é uma solução funcional num ambiente local, né? Nós não temos como testar no servidor por enquanto. Também uma participação ativa da comunidade, né? Pensando nos endereços que eu usei para poder fazer os testes, e uma proposta de expansão futura fazendo o deploy completo num servidor como render. As considerações finais é que esse trabalho tem uma relevância social muito grande, né, que vai ajudar os moradores da cidade, os pacientes a acharem seus postos. Infelizmente o deploy não foi finalizado, mas existe um grande potencial de ampliações para outras cidades, né, outras regiões.
as referências que usei nesse trabalho, e esse é a minha apresentação do projeto integrador desse semestre. Muito obrigada.